Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. As obras de Noé expressavam os homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Deus encontrou a Noé. Coisa boa nós pensarmos nisto. No mundo de tanta imundície, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas e se misturaram assim, então Deus viu apenas Noé como justo. Seria arrogância? O que seria isto? Da parte de Noé, quando ele dissesse:
eu tenho uma mensagem de Deus para esta era, para este povo. Seria arrogância dele falar isto? Bom, ele tinha certeza do que estava falando, porque ele sabia de quem ele tinha recebido aquela mensagem. Eu creio que todos os pregadores que pregam o Evangelho devem ter certeza absoluta de que, antes de tudo, receberam do Senhor aquilo que eles estão ensinando. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensino, aquilo que vos ordeno. E ele ainda afirma com convicção: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então compreenda que isto é mandamento do Senhor. E ele mesmo ainda disse, São Paulo, que ainda que ele mesmo, ou um anjo do céu, anunciasse um outro evangelho, além daquele que ele havia anunciado, fosse anátema. Isto é convicção, isto é certeza, isto é segurança. Agora, ninguém deveria ousar a levar a quem quer que seja a crer em si, sem que antes tivesse uma fé perfeita em Deus. Agora, nós temos esta mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, cujo tema é Obra é Fé Expressada. As obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Então Deus encontrou a Noé, isto é, encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Oh, meus ouvintes, isto daria uma boa análise, isso daria um bom tempo nos corações de todos que nos ouvem. Deus encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Era chover. Nunca havia caído água dos céus antes daquilo. E era necessário que o homem cresça de uma maneira cega em Deus. Cega é uma força de expressão, sem olhar para um lado nem para o outro, sem olhar para a razão, porque era humanamente, cientificamente, logicamente impossível cair água de cima. Mas Deus encontrou um homem a quem ele podia dirigir tal promessa: vai chover. Ali estava o anúncio do primeiro batismo da terra. Você sabe que logo veio o segundo, foi o sangue de Jesus Cristo. Quantos Deus encontrou que pôde crer naquilo, que ali estava o Messias? E por último virá o terceiro batismo da terra, que será o fogo. Ela é batizada com água, sangue e fogo. O que deve acontecer com um crente individualmente? A água é justificação pela fé. O sangue é a santificação. E o fogo, batismo com o Espírito Santo, que queima toda a natureza humana e faz refletir Cristo no homem, que por sua vez passa a crer daquela maneira que Noé creu na promessa de Deus. Agora, Deus confidenciou esse segredo a Noé, como ele confidencia certos segredos à sua igreja. Mas como assim? Se Noé passou a pregar aquilo, a construção de uma arca naquele tempo era a maior pregação, porque chamava a atenção de todo mundo. Está certo? Ninguém podia compreender aquilo. Então era um segredo, mas um segredo manifesto. Manifesto. Quem pudesse crer, entraria. Quem não pudesse crer, não entraria. Jesus Cristo foi um segredo manifesto.
Mas quem viu que ali estava o Cristo, o Filho de Deus vivo? O pescador São Pedro viu. Aqueles apóstolos, os pescadores, aduaneiros, um ladrão crucificado do lado direito viu. A meretriz viu. Mas o sumo sacerdote não viu. E era um segredo manifesto, porque ele dizia que ele era antes de Abraão, que ele era o eu sou. Isto ele estava dizendo que era Jeová encarnado, o Messias. Ele se identificou, ele disse: crede pelo menos pelas obras. Pelas obras. Se eu estou fazendo o que as Escrituras diz que eu faria, então crede pelo menos pelas obras. Mas Deus não revelou este segredo. E o próprio Senhor Jesus Cristo agradeceu ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, eu não sei por que Jesus agradeceu o Pai por ele ter escondido estas coisas aos sábios entendidos. Eu não sei. Jesus sabe por quê. Mas uma coisa nós devemos saber: Deus confidenciou o seu segredo a Noé. Vou destruir a terra com água. Vai chover, portanto. Nunca havia chovido, você meça isto. Chuva hoje é muito natural, porque a criança já nasce ouvindo barulho de chuva. Não é certo? Ouvindo trovões, vendo relâmpagos. Mas se você nunca tivesse ouvido um trovão e desse uma trovoada aí agora nos céus, o que seria de você? Como você agiria se não estivesse avisado por Deus? Há um trovão para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nunca havia chovido. Isso era impossível acontecer. Cientificamente falando, era impossível acontecer. Mas Deus disse: prepara uma arca, Noé, nas dimensões que eu te darei, nas medidas que eu te darei. Ora, Deus jamais viria falar isto com um incrédulo. Você sabe, Deus não vai dar essa mensagem, revelar essa mensagem no coração incrédulo. Para começar, Elias veio para converter os corações dos filhos. Vejam, você quer destacar isto? Dos filhos aos pais. Embora isto esteja manifesto, sendo pregado para todo mundo, não é revelado a todos. Jesus foi visto por todos, mas não foi revelado a todos. Não foi descoberto em seu caráter, naquilo que ele era. Não. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Mas então, Deus vem a quem crer. Deus vem sempre a quem crê em sua palavra. Mas crê no impossível. É muito fácil hoje crer que Deus cura. Isso não é impossível. Quase todo mundo diz: Deus cura. Não é difícil mais crer em línguas estranhas. Não é mais difícil crer em milagres. Mas sempre Deus seguiu em frente. A coluna de fogo nunca ficava parada ali. Mas aqui a água foi transformada de amargosa em água doce. Mas aqui nós vimos tal e tal maravilha. A coluna de fogo seguia em frente. Quem quisesse ficar baseado só naquela experiência, logo ficaria obsoleto, ficaria para o passado. Siga em frente, porque Deus não para. Não passe na frente de Deus, mas ande sob os desígnios de Deus. Noé não podia fazer nada além daquilo que Deus lhe dizia, porque ele era um profeta de Deus. E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar
e começou a fazer a sua obra, que expressava a sua fé na promessa de Deus, sem acrescentar nem diminuir. Cortar as tábuas e prepará-las da maneira que Deus havia instruído. Toda a madeira. Colocar piche, tal como Deus disse. Podem vocês imaginar o que as pessoas pensavam daquele homem? Dizendo que ia chover? Sim, meus amados, devemos trazer tudo para o presente. Você pode dizer, sim, está certo. Deus veio a Noé e disse para ele que ia cair água sobre a terra. E o que você diz agora? Eu digo, vai cair fogo. A terra vai ser queimada. Vai ser queimada primeiro com fogo atômico. É inevitável. Mas você disse, Deus te disse isso? Disse sim. Deus me disse que a terra será queimada agora. Mas como? Você pode provar que a terra vai ser queimada. Abra sua Bíblia em segunda Epístola Universal de São Pedro, capítulo 3. Pela mesma palavra, pelo mesmo Deus que avisou a Noé, eu estou te avisando agora. A terra será queimada com fogo atômico. Mas isso é um alarde, não. Isso é uma realidade. Isto é uma verdade. Mas uma coisa é certa, Deus não envia o juízo antes de enviar a graça, a via de escape. Ele dá a oportunidade. Há um abrigo para se esconder desse fogo atômico. Mas aonde? Na palavra de Deus. Mas não segundo aquilo que pensamos. Não segundo aquilo que aprendemos de acordo com a tradição. Porque pensa você que no tempo de Noé eles também não tinham religião? Tinham sim. Pensa você que no tempo de Jesus eles não tinham uma religião tradicional e boa e dada pelo próprio Deus? Tinham sim. E o mesmo é agora. Boas religiões, bons líderes, bem intencionados. Mas tem uma coisa. Deus tem confidenciado a mensagem que preserva a sua noiva do fogo a um profeta que pôde crer em toda a sua promessa. Quem crê, prepara. Quem crê, obedece. E isso é obra. Preparar é obra. Preparar é obediência. Obediência é obra. É praticar segundo aquilo que o Senhor disse. Então, obra é fé expressada. E as obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. E as obras dos crentes de hoje estão expressando qual é a fé que eles têm na promessa de Deus. Agora você veja quais são as obras dos crentes de hoje. Analise. Eu analiso particularmente quais são as minhas obras. Você analise particularmente quais são as suas obras. E a sua obra está expressando a sua fé. A sua fé na palavra de Deus. Mas veja em 2 Pedro capítulo 3. Pedro faz menção de Noé, do dilúvio. Ele disse que o mundo de então foi coberto com as águas do dilúvio. E logo em seguida, no verso 7, São Pedro diz, quer dizer, Deus me disse, Deus te disse, Deus está nos dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que veio a Noé, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sim, meus amados, ele disse, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas nos convencer? Vamos guardando isso.
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então é Deus dizendo que o próximo batismo é fogo. Ele fez um concerto que não acabaria com a terra, mas como o juízo final, com água. Ele deu o arco da aliança, mas ele prometeu que acabará com a iniquidade, agora é com fogo. E esse céu que vai ser queimado é a atmosfera, as ondas carregadas de vozes pecaminosas, de imagens pecaminosas, essa quarta dimensão, carregada de doenças, de enfermidades espirituais, de demônios, de espíritos de enfermidades, de câncer e de tantas outras coisas terríveis, porque Satanás ficará amarrado por 1000 anos, não encontrará nenhuma lei que ele possa usar, nenhuma pessoa a quem ele possa usar. Mas aí está, as obras de Noé, o procedimento de Noé, o comportamento de Noé, provou aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Quando nós estamos amontoando cimento, quando nós estamos amontoando concreto, ora, um templo construído por Salomão, não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada no segundo juízo. Quando eles rejeitaram a graça naquele dia, não houve pedra sobre pedra que não fosse derribada. O mundo que rejeitou a graça no tempo de Noé virou petróleo e está saindo no escapamento de automóveis até hoje. Madames, reinos viraram petróleo, o dinheiro e tantas outras coisas. Todas as construções foram sucumbidas. E agora Deus está avisando. Jesus está dizendo: preparai tesouro lá onde o fogo não queima, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode penetrar. É a mesma coisa, meu ouvinte. Admira de grandes obras. A obra de Deus é pequena, a obra de Deus é manjedoura, a obra de Deus é simples, é Deus escondido e revelado em simplicidade. Oh, e eu peço ao Senhor nesse instante que a mesma fé que estava no coração de Noé possa estar agora em cada coração de cada filho de Deus, operando poder e justiça, amor e santidade, para que quando nós abrirmos aquilo que São Tiago disse, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas ele diz: mostra a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obras, sim, obras de mulher, obras de uma mãe de família, obras de santidade, obras de poder no Espírito, obras, sim, obras do Espírito Santo em você. É em você, é a vida de Cristo em você. Era a vida do Pai que fazia as obras no Filho. A obra da igreja não é o que ela faz de aparente aos olhos dos homens, mas é a obra que Cristo fazia. É a obra que Cristo faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está obrando com eficácia em sua igreja, nesse instante. E receba esta bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tenha a fé preparatória para o rapto antes do fogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está
estando em tuas mãos, tu me podes renovar, estando em tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Sim. Por exemplo, as obras, os atos de Abraão, de Noé, de Moisés, mostraram que a fé daqueles homens na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia tomado controle de suas vidas. O exemplo de Abraão é tomado nas Escrituras por São Paulo a ponto de classificar a todo genuíno crente, todo verdadeiro cristão, de filho de Abraão, descendência de Abraão, aos Gálatas capítulo 3. Isto porque as obras desta gente mostram que a fé já tem tomado controle de suas vidas. Como as obras, os passos, a obediência de Abraão, a sua vida mostrou que a fé na promessa de Deus controlava o seu coração, as suas decisões, os seus passos. Passos decisivos em relação a si próprio, passos decisivos em relação a parentes, deixando toda a sua parentela. Passos decisivos, como no caso da decisão ali com Ló. Ali ele teve que dar um passo decisivo. Mesmo em relação à sua esposa, ele teve que tomar um passo decisivo. E por último, até com a própria promessa de Deus, ele destruiria o seu testemunho. Isto é, mataria o seu próprio filho. Mas todas essas atitudes, todos estes passos, estavam provando que a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia controlado a sua vida. Ó meus ouvintes, ó filhos de Deus, encaremos isto como quem necessita da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade como ela é, porque somente isso nos trará perfeita liberdade. Não confundam liberdade da carne, podendo se vestir
se portar da maneira que bem entende, não confunda esse direito laodiceiano, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer que você pode fazer o que quiser. Mas não confunda essa liberdade da carne com a liberdade do espírito, com a liberdade espiritual. Quando nós somos livres espiritualmente falando, nós somos presos carnalmente falando. Nós ficamos presos, retidos, confinados. Isto porque a carne perde a guerra para o espírito. E quando um país perde uma guerra, ele fica escravo daquele que venceu a guerra. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo daquele que venceu. Isto é certo? O homem tem se tornado servo do cigarro, porque ele foi vencido pelo cigarro. O homem tem se tornado servo da mulher, porque ele foi vencido pela mulher. Ele foi vencido pelo sexo. O homem tem se tornado servo do dinheiro, escravo do dinheiro, porque ele foi vencido pelo dinheiro. O homem tem se tornado servo da popularidade, da política, da fama, porque ele tem se tornado servo, escravo destas coisas. Mas olhando para o homem espiritual, nós vemos um Abraão libertado de todas estas coisas. E estas coisas vindo a ele de uma maneira completamente diferente. O próprio alimento e as riquezas que ele teve chegaram a Abraão de uma maneira totalmente diferente da maneira que elas vieram ao justo Ló. Dois crentes, um obtendo as coisas pelos olhos naturais, fazendo a escolha pelos olhos naturais, e um outro crente fazendo uma escolha oposta, contrária àquela daquele que fazia escolha pelos olhos naturais. Vendo a escolha de Ló, Abraão sabia que era justamente o lado oposto que era o escolhido por Deus para ele. Vendo que o grande sistema de igrejas naturais do século tem escolhido, você logo, como filho de Abraão, entende que é justamente o lado oposto que é o rumo, a direção que Deus tem para você, filho de Abraão. Para você, filha de Abraão, que tem a sua fé como controle de sua vida. E suas obras estão mostrando que a sua fé já tem tomado controle de sua vida. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé esquematizada por homens, uma fé emotiva apenas, mas é uma coisa gerada na grande central elétrica de Deus, pelo Espírito Santo se manifestando em sua vida, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é diferente de ninguém. Não. O que faz a diferença é sua fé. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença nos frutos das árvores é a natureza, é a espécie da semente. O que faz a diferença? Todas são árvores, todas são plantas, todas dependem da mesma terra, todas dependem do mesmo sol, todas dependem da mesma água, da mesma chuva. Todas se florescem, se rejuvenescem, se reverdecem
no tempo próprio, com a mesma chuva, com a mesma estação do ano, mas uma dá um fruto e a outra dá outro fruto completamente diferente. Agora Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, como também todos os profetas, não usaram uma ciência muito difícil para pregar a sua mensagem. Eles usaram a natureza, porquanto a natureza é uma Bíblia aberta. Davi disse, olhando para a natureza, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ora, pelas obras de Deus, você vê quem é Deus. E Jesus clamou para aqueles líderes religiosos: crede, pelo menos por causa das obras. Veja o céu, as estrelas, o sol nascendo, se pondo e voltando a nascer, falando de um nascimento, falando de um crescimento, falando de uma vida, falando de um amadurecimento na tarde, no entardecer, falando de um sepultamento, mas falando de uma ressurreição, de um novo alvorecer. Ao nascer do sol, você tem uma mensagem diária que há uma ressurreição. Como há um nascimento, como há um crescimento, como há um amadurecimento, há também uma morte, há também uma ressurreição. Agora, as obras das mãos de Deus estão testificando para os filhos de Deus, está falando no coração de um homem que tinha um coração segundo Deus, está falando a um homem que inspirava as suas poesias, que inspirava os seus salmos, os seus cânticos de vitória, na natureza, na glória de Deus, na manifestação de Deus, nas obras de Deus. Agora você está aqui. Você está num mundo moribundo. Você está num mundo em que as obras de Deus têm sido deturpadas, que as obras de Deus têm sido atacadas, as matas têm sido destruídas pelos tratores da evolução, o ar tem sido poluído, rios que antes tinham águas límpidas, saudáveis, hoje estão exalando mau odor como se fosse uma fossa negra. As obras naturais de Deus têm sido prejudicadas, têm sido destruídas pelos homens. A natureza tem sido sacrificada. Isto é certo, como a Bíblia também tem sido torcida, como crucificaram a Cristo, como furaram o lado de Cristo, traspassaram-no com a lança romana de credos e dogmas, de interpretações humanas. Eles têm traspassado a Bíblia Sagrada, têm torcido a seu bel prazer, mas disse São Pedro, para a sua própria destruição. A evolução destrói a natureza, mas a natureza vingará daqueles que a destruíram. A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas é preciso sobreviver, é necessário evoluir. Sim, a Bíblia tem que se cumprir. Como Jesus veio para morrer, também a natureza está morrendo, sacrificada pela humanidade. Jesus foi sacrificado pela humanidade para dar o alimento espiritual. A natureza tem sido sacrificada para dar o alimento material, físico, material. Mas fiquem sabendo vocês, que não sabendo dar valor nestas coisas, não sabendo dar valor no sacrifício de Jesus, os homens se perdem aos montões, aos milhões, tendo tudo em suas mãos para serem filhos de Deus e terem tudo sob o controle da fé,
vivem sob o controle da dúvida, do intelecto, controle da ciência material, controle da incredulidade, controle dos credos, dos dogmas religiosos. Oh, como isso deveria falar profundo ao coração da igreja, e ela entender que isto é alguém lá no alto clamando, clamando, clamando. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, e chorando sobre a cidade, enquanto turistas estão embebidos, imbuídos na beleza de uma arquitetura. Lá está um profeta no alto do monte, chorando por causa das iniquidades, por causa dos adultérios, da prostituição, das mulheres casadas que estão se pervertendo, das moças que estão sendo destruídas, da fumaça, do fumo que está subindo, saindo das narinas de homens evoluídos, educados. Ali em cima está um homem chorando sobre as cidades, não imbuído, embebedado com suas luzes noturnas, com luminosos acendendo e apagando, estrelas cintilando. Mas lá está o pecado, lá estão os automóveis, lá estão as casas oficializadas nas entradas das cidades, lá estão os motéis e coisas assim, tudo oficializado pelo pecado, pela imundícia. Isso mostra, essas obras estão mostrando o que é que tem o controle da terra no presente momento. As obras dos homens, os atos dos poderes mostram quem está controlando a terra. São João não rodeou a coisa, não rodeou o toco. São João diz que quem está controlando a terra é o diabo. Mas uma coisa é certa, o reino babilônico, Nabucodonosor, controlou a todas as pessoas do seu reino, mas não controlou a Daniel, não controlou o seu espírito, não controlou a Sadraque, nem a Misaque, nem a Abednego. Com pena de fornalhas ardentes, com pena de cova de leões, não puderam controlar seus espíritos. A fé que eles tinham em seus corações controlou as suas vidas dentro daquele reino que quer dizer confusão. O ouro, sim, a mesma coisa você vê em José lá no Egito. Quem foi que controlou José na casa de Potifar? Foi a sua juventude? Foi a sua potência de jovem como homem? Foi aquela mulher adúltera, bonita naturalmente, cheirando, exalando perfume para conquistar? Não. Não foi aquilo que controlou a José. Caso contrário, ele teria se deitado com ela, dizendo que Deus estava ali abençoando. Vou proteger meus irmãos, vou proteger meus pais, tendo esta mulher aqui dentro me amando, como amante minha. Não é assim que eles querem proteger o evangelho hoje? Deitando na mesma cama com ela, com a grande prostituta de Apocalipse 17. Acordem, povo de Deus! Mas José estava controlado por uma fé diferente. Oh, isto nos faz saltar muralhas e ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Filhas de Deus, filhos de Deus, enxerguem como Abraão enxergou. Olhem como Moisés olhou na hora que Deus falou com ele na sarça ardente. Olhe como José olhou aquela mulher lá na casa de Potifar. Olhe como Elias olhou a Jezabel. Olhe como João Batista olhou a Herodias. Não se embebedem com a beleza do mundo. Voltem suas costas para o mundo. Voltem para Deus. E deixem então que as obras deste povo, povo zeloso de boas obras, possam mostrar que a fé já tem tomado controle de seus corações,
de suas vidas, de seus sentimentos, de seus sentidos e de todos os seus passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta bênção tremenda da palavra do Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa. Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu.
sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como o filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh, Jerusalém formosa, oh, tu que matas os que te envia o Pai do céu. Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.